Fala galera, beleza? Vídeo novo na área. O discurso que Emmanuel Macron fez relativo à União Europeia em duas ocasiões, e uma delas foi em um encontro na Grécia e outro foi numa reunião que ele fez com os embaixadores franceses, onde ele passa a sua visão política, inclusive do que deverá ser a União Europeia no novo período. Ele propõe uma reconstrução da União Europeia. Eu vou tentar fazer que esse vídeo fique no máximo aí em 10 minutos, né? É uma política que eu adotei aqui, mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que a União Europeia ela é dominada por um consórcio entre França e Alemanha. Entre aqui no mapa da União Europeia é o dominado. São os dois maiores países do bloco. É quem realmente definem as políticas de conjunto. E a primeira coisa que Macron fala é sobre o fim do conceito de soberania nacional. O que a gente pode entender por isso? Um primeiro ponto seria o fim das chamadas eleições nacionais, já que um dos princípios seria de que a soberania nacional seria substituída por um conceito de soberania europeia, e isso visa um ataque direto aos trabalhadores, pois quando você substitui o centro da decisão política ao que já ocorre na prática, pois você já não tem mais a soberania nacional. Tudo é definido aqui por burocratas em Bruxelas. E aí você elimina de vez a política local, e ela seria restrita, segundo a ideia franco-alemã, a um âmbito bem local mesmo. Por exemplo, cidades, estados, por exemplo, Saxônia. Seria basicamente essa a ideia de uma reconstrução da União Europeia. Por que isso? É um desespero, pois cada vez mais cresce no âmbito da classe trabalhadora uma rejeição à União Europeia, exatamente por isso, principalmente nos países mais atingidos, né? Como Espanha, Portugal, Grécia e agora até mesmo em países chaves do capitalismo, né? Como França, Inglaterra. Há um questionamento cada vez maior. Quando você perde efetivamente o seu poder de decisão e transfere para um grupo, né? Porque a União Europeia nada mais é que um meio de você competir globalmente com as outras potências como os Estados Unidos da América. Então você atua em bloco aqui, ataca os trabalhadores, diminui o valor do seu trabalho de modo a fazer com que a Europa seja competitiva mundialmente com China, Rússia, Estados Unidos. E outro ponto super delicado é o que ele coloca sobre a substituição do interesse coletivo, aqueles interesses como da proteção social, por um conjunto bem por cima assim, de princípios e ideias, né? Isso que deveria nortear a União Europeia no próximo período. E isso vai na esteira de 4 ideias principais que marcam a ideia francesa e alemã para o próximo período, que seria uma alteração nos direitos trabalhistas da Europa em conjunto, né? Não sei se vocês estão por dentro disso, acredito que sim, que isso é amplamente noticiado, que o Macron, numa canetada, num decreto, precarizou os direitos trabalhistas do povo francês. E esse é um dos elementos, como a gente já disse, de modo a fazer com que a Europa consiga ser competitiva contra outros players aí, uma tendência que é da multipolarização. Hoje você tem o crescimento chinês, cada vez maior, e a China, a solução adotada por eles é o novo caminho da seda, que envolve também a Rússia, que pretende ser um fator de influência euroasiática, e nessa esteira vem aqui também as ações russas aqui no Oriente Médio, principalmente na Síria, e o já debilitado Estados Unidos da América, que desesperadamente visando conter o crescimento chinês, vem realizando ações aqui no chifre da África, por exemplo. Vazou aí documentos da Wikileaks. Os Estados Unidos ele vinha espionando a Etiópia. A Etiópia aqui, que é um país enorme e que é um ponto estratégico aqui para os Estados Unidos, pois aqui o leste africano, né, Sudão, Etiópia, Somália, Sudão do Sul, é uma das últimas fronteiras do capitalismo, né? É considerada essa região. Possui alguns dos países mais pobres do planeta, inclusive parte da produção têxtil vem sendo desviada para cá. E há investimento chinês, a China colocou uma base militar aqui, vai colocar aqui no Djibouti. A conclusão que a gente vai chegar lá no final, quando a gente falar dos 3 Ds do Macron, é de haver um
uma nova corrida colonial aqui na África, né? Então o banho de sangue, toda a sacanagem que a gente vê aqui no Oriente Médio tende a ser transferida para cá conforme a debilidade do capitalismo aumentar e haver uma necessidade maior de fazer um saque a nível mundial das grandes potências imperialistas. Então a Europa cada vez mais cria rachaduras com os Estados Unidos, né? Aquela parceria que havia já não é como antes. Está todo mundo no salve-se quem puder. A gente já citou a China aí com o seu novo caminho da seda, a Rússia com essa estratégia político-militar dela, atuando em conjunto com a China. Os Estados Unidos ali fazendo uma série de intervenções que visam conter a China, inclusive essa questão toda com a Coreia do Norte, que é um país pequenininho, né? Não tem condição de fazer nada, ninguém, toda essa sanha com a Coreia do Norte visa, no fim das contas, atingir a China. A gente fez lá no vídeo sobre as tensões aqui no sudoeste do Myanmar, que justamente visa atingir a China, né? E a Europa, segundo as ideias franco-alemãs, até a Alemanha visa um maior armamento nesse sentido, é de tentar se posicionar como uma força neutra, né? Visando ali ser um fiel da balança entre interesses russos-chineses e os interesses norte-americanos. Mas é isso. E a França também vai nessa esteira aí do que a gente falou, né? Da ideia da Europa podendo competir em conjunto e servindo como um fiel da balança, passa por uma maior intervenção na África. E um dos 4 pontos que a gente vai falar agora, a gente já abordou mais ou menos a questão estratégica da Europa no plano mundial, a questão dos direitos trabalhistas, a questão econômica também, e por fim tem a ideia da migração. O crescimento da extrema-direita vem justamente nessa questão, né, da imigração, que visa você fazer uma maior restrição a políticas de asilo, por exemplo, de modo a você só garantir que entre na Europa aqueles trabalhadores necessários para servir como mão de obra barata. Assim, a extrema-direita na Europa também faz, né, quando culpa o muçulmano, né? O muçulmano hoje ele virou o novo judeu, hoje é a figura do árabe, do muçulmano. Mas se você for pegar aqui o oeste da Alemanha, que é uma das regiões mais industrializadas do mundo, é a indústria de ponta, você vai ver que quem mantém essas indústrias aí ativas e a pleno vapor e sendo lucrativas são os trabalhadores turcos. Tem de turco aí no oeste da Alemanha, não dá no gibi. Você pega a seleção de futebol da Alemanha hoje, tem vários caras aí que são descendentes de turco, né? Tem o Ozil, aquele meia habilidoso e tal, filhos de turcos. Então, para a Alemanha, né, é necessário a imigração controlada desses trabalhadores. Um outro ponto interessante aqui que Macron fala, e na Alemanha também está ocorrendo, né, é a questão da guerra ao terror, que segundo a ideia de uma nova União Europeia, de construção, reboot da União Europeia, é de intensificar a guerra ao terror. Isso vai aí em pelo menos frentes, né? Uma delas é de fortalecer os mecanismos de repressão. É uma das justificativas até da Alemanha, a gente abordou isso no Alemanha Guinada à Direita, acho que foi esse o título que eu botei, que está até reprimindo, né, pessoas de esquerda. Os anarquistas que foram até Hamburgo protestar contra o G20 estão sendo criminalizados, condenados, e há uma pressão da direita e até de setores ditos de esquerda de endurecer o regime contra militantes socialistas, comunistas e anarquistas, comparando-os com a extrema-direita, com os neonazistas. Há uma ideia de você tentar conter os extremos. Em outra linha, você tem a guerra ao terror fora do âmbito europeu. Isso aí visa diretamente aqui o Oriente Médio e a África. A gente tem que lembrar que a intervenção europeia e norte-americana aqui na Líbia, em que o Gaddafi foi assassinado, desestabilizou a África de tal maneira que até no vídeo de Burkina Faso a gente fala sobre isso. A região aqui do Sahel virou um inferno. A França inclusive intervém militarmente aqui no Mali, né? Isso é algo muito pouco comentado, mas é isso aí. E a ideia de Macron é fortalecer a presença europeia aqui na África.
E isso a gente vai chegar lá no final, mas a ideia de uma maior intervenção militar europeia está na ordem do dia. E já adiantando aqui o final do vídeo, que senão ficaria muito longo, o Macron defende a ideia do chamado 3D, principalmente aqui para a África, que seria defesa, e defesa você tem que entender como uma intervenção militar maior da França e da União Europeia no continente africano, mais ou menos como a política que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, no mundo como um todo, ou seja, você aumentaria um ímpeto imperialista no continente mãe, desenvolvimento, ou seja, você espoliar a África para favorecer os interesses econômicos europeus no continente, e a chamada diplomacia, que visa desde você intervir nas decisões dos governos locais, algo que já acontece, mas que isso se intensificaria como um meio de você controlar. Então é basicamente isso. A partir dessa discussão que a gente traçou sobre a África, sobre a ideia de um novo colonialismo africano, mais agressivo para os próximos anos, né? Caso essa ideia do Macron se concretize, e acredito que vá, né? Como a gente já disse, a União Europeia ela é guiada pelos interesses alemães e franceses, né? Que controlam de conjunto aqui a União Europeia, que serve para garantir o lucro dos grandes monopólios europeus e transnacionais. E a partir dessa ideia do novo colonialismo africano, a gente vai discutir aí em próximos vídeos. É um tema muito rico, né? É até uma contradição de interesses com a China, que a China hoje é o maior investidor aqui na África, faz obras aqui para dar e vender, controla empresas, e a gente vai discutir exatamente isso, né? Como há essa relação, vamos botar assim, vertical entre Europa, África, Estados Unidos, África, China, África, e em menor medida até mesmo de países mais periféricos, né? Como a Índia, nós aqui do Brasil, com os nossos irmãos aqui que compartilhamos o mesmo idioma, né, como Angola, Moçambique, e mesmo de países africanos aqui como a África do Sul, que também tem o seu pequeno naquinho. É muito legal, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu acredito que eu não vou conseguir cumprir a minha meta aqui dos 10 minutos, mas eu acredito que mal e porcamente eu consegui passar a ideia mais ou menos, né, dos planos aí de uma nova União Europeia. Valeu, galera, abração, boa semana para geral.